Lojas Básico Brasil, moda masculina, feminina, infantil e acessórios. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Brasília, para cada 10 mil trabalhadores, cerca de 400 recebem auxílio-doença, benefício concedido àqueles que recebem atestado médico por mais de 15 dias. Em primeiro lugar, ele tem que ser segurado da Previdência. Ele tem que estar pagando as contribuições da Previdência e já ter pago pelo menos 12 prestações. Esses são os principais requisitos para que a Previdência considere a necessidade de conceder o benefício. O outro benefício essencial é que ele esteja doente e essa doença gere uma incapacidade de trabalho. Não é só estar doente, ele precisa estar incapaz para exercer o seu trabalho, para depois a Previdência, depois de uma perícia, conceder o benefício que vai substituir o salário dele. Quando indagada sobre a agilização do processo com relação à burocracia, a advogada responde: Sempre é, não tem como agilizar. É um processo, dentro do INSS, é um processo que tem que seguir determinadas regras, que são regras ditadas em leis federais e também em instruções normativas internas no INSS. Ele vai, se ele for empregado, a empresa dele, a partir da detecção da incapacidade, vai encaminhar para que o INSS marque uma perícia e ele seja submetido à avaliação do perito previdenciário. A partir do parecer do perito, se ele cumpriu os outros requisitos administrativos da lei, que são aqueles que eu já falei antes, o próprio perito vai dar o benefício dependendo da doença que ele tem, um determinado tempo de afastamento. Não há como agilizar esse processo. Esse processo segue regras, tem prazos e não tem como a gente falar para você qual é o caminho de agilização. A advogada fala também sobre os benefícios a que o trabalhador tem direito. Esses benefícios são o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença, o trabalhador vai ter direito se ele comprovar não só a doença, mas a incapacidade para trabalhar por causa daquela doença. Porque tem doença que não incapacita. Então você tem uma sinusite, aí você está doente, mas não está impedido de exercer seu trabalho. Você tem um problema, uma enxaqueca, você está doente naquele dia, mas você pode retornar ao seu trabalho. Então a Previdência é muito exigente nessa parte da comprovação da incapacidade. Aí tem a aposentadoria por invalidez, que é consequência quase sempre do auxílio-doença. A pessoa vem doente e incapaz por um determinado tempo, essa incapacidade fica provada que é permanente, fica provado que é permanente, a pessoa não vai retomar as condições dela de voltar ao trabalho, e é aí que o INSS concede a aposentadoria por invalidez. Também não é um benefício permanente, a pessoa fica sujeita a fazer perícias periódicas no INSS quando é chamada. Se ela recobrar a capacidade, ela volta ao trabalho. Se não, a aposentadoria fica em caráter não definitivo, mas indeterminado. E tem um outro benefício que muito pouca gente conhece, que é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele não é um benefício comum, assim, que todo mundo sabe. Uma pessoa que sofreu um acidente, tanto faz de trabalho como de outra natureza, digamos que ela sofreu um atropelamento, não é um acidente de trabalho. Ela pode, se ficou com sequelas desse acidente que vão diminuir a capacidade de trabalho dela, ela pode pedir o auxílio-acidente, que é uma indenização, na verdade, que vai somar lá no valor da remuneração dela. Mesmo que ela volte a trabalhar, ela vai receber 50% do valor que ela recebia antes de benefício, vai somar na sua remuneração como se fosse uma indenização por ela não conseguir
trabalhar do jeito que ela trabalhava antes. Na verdade, os 3 benefícios que eu coloquei para você são os que a Previdência considera por incapacidade de trabalho.